voltando aqui para a gente continuar a falar de sentimentos e emoções e quando eles começam a nos intoxicar, né? A gente falou de angústia, ansiedade, e eu queria falar de tristeza. Muitos desses sentimentos que a gente trouxe, né? Eles são um filhotinho da tristeza. São ou pode ser, né? Muitas vezes a gente fica angustiado por estar triste por alguma coisa. Muitas vezes a gente fica ansioso com medo de ficar triste por perder alguma coisa. Ou fica ansioso por ficar triste porque já perdeu alguma coisa. Então a tristeza é uma emoção e uma das 6 emoções básicas que nos acompanham. A grande percepção que a gente tem, né, no sentido de se entender, é conseguir separar a tristeza da depressão. Eu vejo as pessoas hoje em dia terem como forma, né, de se referir a algum momento de tristeza dizendo eu estou deprimido. Eu estou sentindo depressão. Eu tô muito mal, eu estou muito angustiado, eu estou deprimido. E eu queria que a gente, para falar de tristeza, que a gente entendesse melhor que tristeza não é depressão. E que tem pessoas que muitas vezes estão deprimidas e não demonstram tristeza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tristeza é uma emoção, é uma emoção. Depressão é uma doença. Então, é mais do que normal e é mais do que natural que pessoas que passem por eventos desagradáveis detonem um sentimento de tristeza. Quais são os sentimentos desagradáveis, as situações desagradáveis, né, que podem detonar isso? A perda de um ente querido, uma separação, uma mudança de casa. Muitas vezes as pessoas se mudam, né, e não se sentem satisfeitas com aquilo. Outros fatores que detonam a tristeza. Um filho meu não passar de ano no colégio, uma separação de um casamento. São todos fatores que detonam um processo de tristeza e de enlutamento. Todas essas situações a gente vai enlutar por alguma coisa, a gente vai entrar num processo de luto, onde a gente vai começar a tentar negociar com essa tristeza até ela passar, até ela encontrar um outro caminho aqui dentro da gente. Mas assim, é muito importante eu poder sentir, eu poder viver esses lutos. Se alguém morreu, eu tenho que viver o luto dessa morte. Se eu me separei, eu preciso entrar em contato com o luto do término desse casamento, que às vezes até as pessoas se separam numa boa, as pessoas se separam bem, mas a tristeza é o término de um projeto, é o término de um sonho. Casamento, as pessoas não casam pensando que vão se separar, e se separar traz muita dor. É a dor de separar os móveis, é a dor de buscar um outro ambiente para morar. E tudo isso traz essa situação de luto. Freud vai falar de luto e melancolia, né, na literatura dele, tentando fazer uma distinção entre tristeza e depressão. E aí o que acontece? O luto é um processo normal do corpo, para ele se restabelecer bem. Então, assim, entrar em contato com a tristeza é um processo natural que todo ser humano vai passar nessas situações, nessas transições, nesses ritos de passagem. Mas, quando essa tristeza começa a ficar constante, quando essa tristeza começa a tomar um formato mais duradouro, quando a pessoa começa a ruminar tanto em cima da dor, em cima da perda, fica, né, fazendo com que os pensamentos sejam repetitivos, só fala daquilo, não consegue apesar da tristeza, porque a tristeza, na verdade, ela não é paralisante. A tristeza, ela não paralisa. Ela pode deixar você mais pesado,
mais angustiado, mas ela não é um sentimento paralisante. Mas se a pessoa ficar nessa situação de paralisia, ela vai começar a entrar num processo depressivo ou melancólico. Ela vai começar a detonar dentro dela e muitas vezes por não aceitação da tristeza que está sendo vivida. A gente percebe que uma pessoa que desenvolveu uma depressão, e a gente chama essa depressão de depressão exógena, é a depressão que aconteceu por fatores externos, não foi uma química do organismo que não estava funcionando que fez com que a depressão viesse, foi a inabilidade para lidar com sentimentos e emoções que fez com que a tristeza virasse depressão, tá? A gente tem formas saudáveis de lidar com a tristeza? Tem, a gente tem formas saudáveis de lidar com a tristeza. E uma delas é a gente buscar saída para não ficar na ruminação, para não ficar na paralisia, para não deixar o corpo, né, tomar conta, porque eu estou me sentindo mais pesado, né, mais sem vontade de fazer as coisas, mas eu vou fazer. Mesmo assim, eu vou levantar e eu vou fazer, porque eu vou lutar contra esse sentimento. Entendo a diferença. Na tristeza, é possível fazer isso. Na depressão, muitas vezes, não é. As pessoas querem que a pessoa levante, faça as coisas, e o deprimido não consegue. A própria doença não permite, né? É muito importante, nesse processo de enlutamento e de tristeza, a gente reconhecer o sentimento, a gente entrar em contato com o sentimento. Eu vejo que pessoas que passam por situação de luto, que passam por situações de perda, de dor, ela acaba manifestando primeiramente a raiva ou outros sentimentos para não entrar em contato com a tristeza. E é muito importante você entrar em contato com o sentimento real e chorar o que for necessário e sentir a dor do que for necessário, porque lá no consultório eu recebo pacientes e eles começam a relatar a história, às vezes a história é mega dolorosa e não escorre uma lágrima. A pessoa está totalmente defendida de entrar em contato com aquele sentimento. E aí, num determinado momento, quando a pessoa se quebra e começa a chorar, eu falo, graças a Deus, entrou em contato, está podendo sentir. E a gente tem uma sociedade que se cobra muito, né, de não sentir tristeza, não sentir raiva, não ter esses sentimentos, né? Olha só, aqui é o lugar para você sentir isso. Aqui é o lugar para você se mostrar e poder sentir o que você tem para sentir. Não peça desculpa disso, né? Apesar de que eu acho que todo e qualquer lugar é um lugar para as pessoas poderem demonstrar o que sente, mas a gente fica muito, muito, muito dominado pelo pensamento autoexigente, cobrador, né? De que esses sentimentos não são bonitos, que esses sentimentos são feios, as pessoas não precisam saber o que você está sentindo, o que você está passando. Mas assim, é diferente as pessoas saberem de você poder emitir alguma forma de desconforto, né, de dor. Uma outra coisa que a gente pede muito, né, no enfrentamento da tristeza, né, é que a pessoa trabalhe muito em cima das suas qualidades. Como a gente falou antes, a tristeza muitas vezes é detonada por uma baixa autoestima. E aí o que acontece? Vamos reconhecer seu real valor? É óbvio que todos nós temos defeitos, mas todos nós temos virtudes, todos nós temos qualidades. E a pessoa que está deprimida e se sentindo lá embaixo, né, sem valor nenhum, ela precisa lembrar de coisas boas que ela já fez, de coisas boas que ela construiu e que ela tem valor sim, e que ela tem valor. Ela chegou até ali, ela está aqui porque ela tem algum valor. E aí, num processo terapêutico, a gente vai tentar resgatar essa pessoinha que às vezes está guardada lá no fundo do armário e que a gente não está vendo. E aí o convite é, olha lá, vai lá e pega essa tua criança
que fez com que você desenvolvesse essa baixa autoestima e vamos cuidar dela. Vamos cuidar dela amorosamente. Escreve para mim uma lista de qualidades. Bota para mim as suas virtudes. E a pessoa paralisa, porque num primeiro momento ela consegue lembrar de 1, 2, 3. Ela não consegue ir a 10. E aí a gente vai trabalhando e ela consegue chegar em 10. Ela consegue identificar outros valores que ela tem. Então, assim, no momento de tristeza, né, é uma atividade que a gente pode fazer, é uma forma, né, de se olhar de outra forma, e é um trabalho de outra maneira, né, e é um trabalho que pode ser feito individualmente. Você não precisa fazer isso com ninguém. Você pode fazer isso com você, sozinho, se olhar e, de preferência, com um terapeuta, né? É muito importante quando a gente entra num sentimento de tristeza, que também pode ser por culpa, ter alguém para te sinalizar, para te mostrar, para ajudar você a virar o foco. É muito importante que a gente perceba esses sentimentos, identifique eles para que eles não cresçam e virem uma depressão. Tristeza pode virar depressão? Tristeza pode virar depressão. A tristeza maltratada, a tristeza não resolvida, a tristeza que não foi olhada, ela pode crescer no sentido de, como o Freud dizia, do luto à melancolia. E a gente vai falar da tristeza à depressão. E o que a gente espera é que a gente possa passar por sentimentos de tristeza, mas que a gente não chegue numa depressão. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. E assim, uma outra tarefa muito legal é fazer uma lista de gratidão. Eu estou muito grata de vocês estarem aqui me ouvindo. Eu sinto uma enorme gratidão, né, pela possibilidade de estar trocando com vocês. E vocês aproveitem e façam uma lista de gratidão. Não tem um número máximo, né? Faz o que vier na tua cabeça. Seja grato por alguma coisa no dia de hoje. Eu tenho certeza que tem alguma coisa para você agradecer. Obrigada. Tamo junto.